Como os fariseus ficaram lá, sem arredar pé, Jesus disse: agora eu quero interrogar vocês. E é uma pergunta de natureza teológica. Vocês acabaram de trazer um intérprete da lei, da Torá, dos Salmos, dos profetas, para me apanharem numa contradição. Eu não estou querendo pegar vocês em contradição nenhuma, eu quero só medir e avaliar a compreensão de vocês. E a melhor maneira da gente avaliar a compreensão de religiosos que são do tipo dos judeus, ou do tipo dos cristãos, ou até também do tipo dos islâmicos, que creem na segunda vinda de Cristo. Há denominações islâmicas que creem na segunda vinda de Jesus. Praticamente é um axioma do Alcorão. Acreditar que Jesus era um profeta, o maior e mais elevado e superior a todos, inclusive maior do que Maomé, e que voltará. Lá no xiitismo do Irã, eles dizem que Jesus voltará como Ahmadinejad. Pregou muitas vezes para públicos do Ocidente dizendo que Jesus vai voltar junto com o 13º imã para trazer justiça, juízo, vingança e depois de tudo paz à terra. Então, judeus em categorias diferentes e denominações distintas, islâmicos, cristãos dos mais variados grupos, são os que mais se encaixam nessa pergunta reveladora que Jesus faz. Pela resposta, preste atenção, pela resposta a essa pergunta que Jesus faz, dá para a gente avaliar a natureza da consciência espiritual dos indivíduos que fazem essa confissão de fé ataviada, atrelada, vinculada à esperança da vinda do Messias, que já veio em Cristo Jesus, e no caso dos judeus que rejeitaram a Jesus como Messias, como Cristo, saber deles o que é que eles têm a dizer sobre a vinda do Messias. Eu, por exemplo, já perguntei ao rabino-chefe de Jerusalém, do Muro das Lamentações, com quem eu tive uma reunião, uma tarde, uma conversa, e até gravei uma entrevista, que eu ando atrás dela faz muitos anos, e eu ando querendo recuperar essa entrevista, muito interessante. Eu e ele conversando no gabinete dele, com a presença de 2 cameramen, de um fotógrafo profissional, da minha mulher, Adriana, e de um amigo meu, Marcelo Martins, e a esposa dele, então, a Flavinha. Estávamos juntos ali para que eu conversasse com ele. Ele estava um pouco constrangido porque ele viu mulheres entrarem na sala dele de calça comprida, mulheres bonitas e sensuais. Ele ficou assim meio sem graça. Eu sentei bem perto dele, iniciamos uma prosa despretensiosa, os cameramen gravando, e aí, de repente, eu falei: agora eu queria fazer algumas perguntas de maneira mais teológica e doutrinária e religiosa para você. O nome dele é Rabinovich. É o rabino-chefe do Muro das Lamentações até o dia de hoje. E essa minha conversa com ele deve ter uns 17 anos, mais ou menos. Pois bem, qual é a pergunta que Jesus fez aos fariseus e que eu fiz ao Rabinovich, que é um bom fariseu? Ele está mais para a linha dos fariseus do que de qualquer outro grupo denominacional antigo do Velho Testamento, dos dias de Jesus ou do primeiro século. A pergunta que Jesus fez aos fariseus foi: que pensais vós do Cristo? Que foi o que eu perguntei ao Rabinovich. O que é que você pensa do Cristo? Aí ele deu uma resposta muito lisa, muito escorregadia, muito farisaica. Ele não queria se comprometer com nada. Por outro lado, ele tinha percebido, e já tinha sido dito a ele por várias pessoas acostumadas comigo em Israel desde os anos 70, que eu era supostamente, do ponto de vista dessas pessoas que falaram com ele e dos amigos que marcaram a entrevista, uma pessoa muito vivaz, muito smart, muito esperta, muito rápida. E ele estava meio precavido. Eu senti que ele ficou um tanto intimidadamente prevenido em relação a mim.
Eu fiz tudo fácil, leve na introdução. De repente eu falei, eu quero saber o que você pensa do Cristo. Exatamente essa pergunta. Aí ele titubeou para lá, titubeou para cá, não respondia com finalização objetiva nenhuma. E eu então voltei à questão e disse, eu quero saber o seguinte, você acredita de todo o coração que o Messias ainda virá, está por vir? Aí ele disse, eu creio que o Messias ainda virá. Creio sim. Porque aí quando eu disse ainda virá, eu tirei Jesus da jogada. Ficou só a resposta judaica convencional. Aquele que veio se dizendo Messias, a gente não aceita. Agora, a gente tem uma esperança de que o Messias ainda virá. E não vai parecer com Jesus, vem de uma outra natureza. Um Messias bélico, militar, que vai destruir todos os nossos inimigos, acabar com tudo que se opõe a nós e nos colocar no topo do Everest do poder político, religioso, econômico, tecnológico do mundo inteiro. Essa é a expectativa judaica quando você pergunta sobre o Messias. No geral, com raras exceções, essa é a perspectiva vigente, como era a mesma dos dias de Jesus. Era a mesma, inclusive, dos apóstolos de Jesus. Por isso, até os apóstolos, como quem me acompanha desde o início de Mateus, tiveram uma dificuldade enorme de aceitar aquela história de Jesus, a quem eles confessavam como o Cristo, que significa o Messias, dizer, olha, o Cristo vai ser espancado, cuspido, esfolado, torturado, entregue nas mãos dos homens, humilhado de todos os modos, e depois vai ser açoitado, chicoteado, rasgado, lacerado, por fim será levado à cruz. Mas no terceiro dia ressuscitará. E eles, quem segue aqui, viu como eles desenvolveram um bloqueio cognitivo para isso. Jesus volta ao mesmo tema diversas vezes. Vocês acompanharam, quem acompanhou e acompanha, e quem não acompanhou pode procurar, está tudo aqui no YouTube, e ver em aulas diferentes como a mesma pergunta volta e eles desenvolvem bloqueios. Quando Pedro foi repreendido a primeira vez e Jesus disse arreda Satanás, quando ele se contrapôs a essa afirmação de Jesus de que ele era o servo sofredor, mas ressuscitaria no terceiro dia, e Pedro disse, eu não vou deixar isso acontecer contigo, e Jesus disse arreda Satanás, daquela ocasião para frente eles não tiveram mais coragem de fazer como Pedro fez a primeira vez, nem o próprio Pedro nunca mais repetiu a mesma coisa. Mas eles ficavam alegando desculpas, distrações, para mudar de assunto, porque aquele era um assunto que eles não queriam tratar. Chega ao ponto que os evangelhos dizem que eles relutaram tanto com relação àquele tema de quem é o Cristo. Ele já se manifestou e se manifestará como? E qual é o resultado da presença do Cristo entre os homens? E os evangelhos dizem aquilo se tornou algo que era como que uma espécie de impedimento cognitivo, autoimposto. Eles não conseguiam entender, porque eles tinham sido tão fanatizados por uma teologia escatológica da vinda de um Cristo político, monárquico, poderoso, espadachim, belicoso, vitorioso, vingativo, esmagador, que venceria todos os adversários e os entronizaria com extremo poder, e aquela ideia de ama o teu inimigo, ora por quem te persegue, perdoa a todos, até 70 vezes 7 num dia, não julgueis para que não sejais julgados, sede misericordiosos, abençoai e não amaldiçoeis, e que tratava bem centurião romanos, tratava bem pagãos os mais diversos, que elogiava a fé de uma mulher da área de Tiro e de Sidom, como sendo alguém estupefaciente diante de Deus com a manifestação de fé que ela proclamava, ou centurião romano de Cafarnaum, acerca de quem Jesus disse, eu nunca encontrei em Israel ninguém com uma fé como esta. Tudo isso que Jesus fazia parecia ser um banho de água gelada, água com gelo. Água com gelo neles. Porque não lhes dava esperança de uma teologia do domínio, a ser praticada e ensinada e liderada por Jesus, ou uma teologia da prosperidade, ou uma teologia do controle. Tudo que eles queriam e Jesus não lhes oferecia, não lhes dava, como não lhes deu e não nos dá. Mas é por essa pergunta que você avalia. Eu perguntei ao Rabino Novitch,
depois dele escorregar para lá e para cá, eu falei, quando esse Messias que você aguarda voltar, você tem uma ideia de quem será, de como será? Ele falou, não, mas os caminhos de Deus são insondáveis. E ficou olhando na direção do Muro das Lamentações. A sala dele está incrustada no túnel que leva para as escavações mais profundas. Para quem olha para o Muro das Lamentações à esquerda. Vai embora, um túnel comprido, que eu já entrei várias vezes e tem achados arqueológicos interessantíssimos lá para dentro. Aí ele olhou para o túmulo, para o muro e olhou até o alto, onde está a mesquita de El Aqsa e o monumento chamado Mesquita de Omar, o Domo da Rocha. Ele olhou e falou, ele virá e vai botar os pés sobre o nosso lugar santo. Aí eu falei, então ele vai usar a mesquita de El Aqsa e o Domo da Rocha como lugares de culto? Ou vocês têm a intenção de destruir esses dois lugares erguidos pelos muçulmanos? Aí ele falou, o que vai acontecer, nós não precisamos nem nos meter. Quando ele vier, ele dá o jeito dele e a gente não sabe. O poder de Deus é imensurável. Ele pode fazer qualquer coisa e esses templos desaparecerem, sumirem. Aí eu falei, então ele pode fazer esses templos, essas mesquitas desaparecerem para construir o terceiro templo? Essa é a esperança judaica de vocês, não é? Aí ele fez assim, parcimoniosamente com a cabeça. Eu falei, então, essa é a sua visão do Cristo? Aí ele falou, é essa a minha visão do Cristo. E aqui Jesus faz exatamente essa pergunta, que pensais vós do Cristo? Que pensais? Como também não precisa ser um judeu. Eu tenho muitos amigos muçulmanos, muitos, com quem eu tenho muito amor fraterno e comunhão humana e espiritual e de fé, e de carinho, e de respeito, e de devoção mútua um pelo outro, maravilhosa. Eu pergunto, o que é que você pensa do Cristo? E ouço, cada um tem a sua própria resposta. E a maioria deles acham que Jesus é o Cristo, mas que não é Deus, mas que não morreu na cruz. E que não havia necessidade de morrer na cruz para levar os pecados humanos. E que quando ele voltar, ele voltará acompanhado ou de Maomé ou do 13º imã, de uma figura de natureza espiritual vinculada ao islamismo. Se você perguntar aqui no Brasil, por exemplo, ou nos Estados Unidos, que é a mãe de todas as heresias brasileiras, é o berço, é a América do Norte, você perguntar o que vocês pensam do Cristo, você vai ouvir também respostas diferentes. Todo mundo vai indicar Jesus, mas nem todos têm a mesma opinião sobre a missão de Jesus, sobre o significado de Jesus, sobre o significado de Cristo. Para não ficarmos nos Estados Unidos e trazermos aqui para o Brasil, houve um tempo em que católicos e protestantes e posteriormente os evangélicos, assim designados já bem depois, no início do século XX, aqui no nosso país, tem também percepções diferentes de quem é o Cristo. Todos dizem é Jesus. Esse nome, composto de J-E-S-U-S, está presente na boca. O nome Jesus Cristo é o Senhor, mas é uma conjunção de letras que não necessariamente carrega o mesmo conteúdo. Jesus é tudo, menos óbvio na percepção cristã. Os cristãos têm muito mais unidade sobre Moisés, sobre Davi, sobre Elias, sobre João Batista, do que sobre Jesus. Jesus é ponto de discórdia. Como disse o profeta Simeão a Maria, no texto em Lucas, Jesus é ponto de discórdia para tudo e para todos. Por isso é que Jesus disse, não penseis que eu vim trazer paz, eu vim trazer espada, porque a mera menção de quem ele é provoca reações tão ambivalentes que não raramente os crentes vão à guerra matarem uns aos outros por causa de Jesus.
E os povos se dividem por causa de Jesus. E a humanidade já guerreou mais em nome de Deus do que em nome de qualquer outro ente. E o futuro que nos aguarda ainda com muito mais guerras horrorosas, praticadas em nome de Deus, em nome do Cristo, em nome de Jesus ou em nome do Messias, tenha ele vindo, ou seja ele ainda expectativa de que volte, dependendo do grupo religioso dessa expectativa, ou judeus, ou islâmicos, ou cristãos dos mais variados grupos e times denominacionais, de modo que, mesmo entre esses que mencionam a Jesus como a figura mais proeminente de todas, você encontra divisões e divisões e divisões. Aqui no Brasil, para a gente não ir longe, pegar só o grupo que vocês assistem na internet. Os que vocês seguem na internet, que não são os anônimos. Os anônimos, em geral, têm uma confissão sincera, verdadeira, pura, honesta e neotestamentária, coerente acerca de Jesus. Mas quando você vai subindo na escala, especialmente socioeconômica, desses pastores, e quanto mais eles apareçam nas redes sociais ou nos veículos de comunicação, mais necessidade eles têm, cada um deles, de trazerem um elemento diferencial. Eles querem que o Jesus deles tenha um broche que os outros Jesus não têm. Que o Jesus deles tenha um acréscimo que os outros Jesuses não têm. E o Jesus deles tem que ter um ponto de virada que os outros Jesuses não têm. Os Jesuses das outras denominações. Cada um fabrica o seu Jesus. De modo que essa é a pergunta que mais ajuda você a identificar o que a pessoa traz na mente. Como fé, como esperança e como demonstração da realidade ou não da prevalência da prática do amor. É impressionante. Mas essa pergunta de Jesus é a pergunta que dá o nó górdio na cabeça do religioso que acha que pode desatar qualquer nó teológico. Jesus faz essa perguntinha: que pensais vós do Cristo? E não é Jesus falando do Cristo. O interessante é que Jesus nunca fez um discurso sobre o Cristo. Jesus é o Cristo que só fala sobre como viver. Como viver. E como viver para o Pai, para ele, Jesus implica em ensinar como viver para o próximo. Conforme a gente viu ontem, inequivocamente. E durante toda essa exposição. De modo que quando ele pergunta: que pensais vós do Cristo? Ele está tocando no ponto mais nevrálgico de todas as sensibilidades religiosas daqueles que dizem que confessam um Deus pessoal, sejam judeus, islâmicos ou cristãos. Que pensais vós do Cristo? De quem é ele filho? Responderam-lhe então os fariseus: de Davi. De Davi. Está escrito lá em Miqueias 5, 1 e 2. É da cidade de Davi, ele é filho de Davi. E várias alusões ao fato de que ele vem da descendência do rei Davi. Então Jesus lhes replica: como, pois, Davi, pelo Espírito Santo, nos Salmos, e quando Jesus diz pelo Espírito Santo, essa é uma coisa muito, muito, muito interessante, porque ele diz que o Salmo 10, no verso 1, e eu estou aqui oferecendo um curso O Poder dos Salmos, lendo os Salmos tendo Jesus como chave interpretativa, diz que o Salmo, que alude a isso que ele cita, que é o Salmo 110, verso 1, quando Davi falou isso, ele falou pelo Espírito Santo. Tem coisas que Davi fala por Davi. Tem coisas que Davi fala pela cultura de Davi. Tem coisas que Davi fala pela circunstância de Davi, ou pela culpa de Davi, ou pelo medo de Davi, ou por qualquer outra coisa que lhe habite o coração. Mas ele fala uma quantidade enorme de coisas pelo Espírito Santo. São aquelas realidades de fato inequívocas e incontestavelmente inspiradas.